Amados, pega o seu caderno na última anotação que eu dei, que eu falei um negócio e escrevi outro. Vai. Aqui, ó, vamos corrigir. No seu caderno, na última aula, tá assim, a forma. Vocês lembram que eu falei que ado, o particípio é viado. Aí eu escrevi que a forma nominal do não é infinitivo, é a forma nominal, corrige aí. Eu falo um trem, escrevo outro. Do particípio não aceita ênclise. Mas você não precisa copiar tudo de novo, né? É só você trocar aí. Tá infinitivo, não é infinitivo, é o quê? Mudou? Já mudou, né? A forma nominal do particípio. Atrativos. Pronominais. Quem trabalha com socioeducativo, aqui em Belo Horizonte tem lugar que abriga meninas que são vítimas de violência sexual, específico para isso? Vocês sabem disso? Não? Eu queria saber, eu queria ser voluntária. Os meninos que vão para o socioeducativo são meninos que cometeram delito, só isso? Eles vão para abrigo.
Pois é, eu queria ser voluntário. Claro que eu tenho coragem. Olha só. Existem palavras que atraem o pronome para junto de si. Você já se perguntou se era certo falar não me abandone ou não abandone-me? Porque quando o pobre escuta não abandone-me, ele fala assim, tá esquisito, deve estar certo. Né? Só que você tem que entender o seguinte, existem palavras que pegam o pronome e puxam o pronome para junto de si. Uma delas são as palavras de sentido negativo. Não, nunca, jamais. Todas essas palavras, elas atraem o pronome para junto de si. Qualquer palavra que tivesse sentido negativo. Então, por exemplo, ele jamais me disse a verdade. Por que jamais me disse e não jamais disse-me a verdade? Porque a palavra jamais, ela atrai o pronome para junto de si. Eu não posso falar ele jamais disse-me a verdade. Então, sua boca faz altas questões de colocação pronominal assim. Tá? Eu nunca te dei um abraço. Eu nunca dei-te um abraço? Nunca. Atrai o pronome para junto de si. Não me abandone. Não me desespere. Hã? Carnaval na Bahia? Segura a galera no camarote. Não me abandone. Eu posso falar não abandone-me? Por quê? Responde. Por que eu não posso falar não abandone-me? Porque eu não... E você lembra que eu falei que no futuro eu uso mesóclise? Ó, eu dar-te-ei o céu, meu bem. Não é? Você conhece, nem? Eu te darei o céu, meu bem. Pode ser eu te darei? Futuro é o quê? Conversa comigo. Futuro é o quê? Futuro eu uso mesóclise. Agora, olha só. Tá certo. Eu dar-te-ei o céu, meu bem. Mas e se eu colocar uma palavra negativa aqui, olha? Eu não... Agora é dar-te-ei? Porque eu não atrai o pronome para junto de si. Então, eu não te darei ou lhe darei. Onde você vai passar o carnaval, né? Na cadeia? Mantiqueira? A gente que mora na ZN, a gente pode dar uma pulada lá no Vilarim, né? Carnaval para pular. Lembro. Licença. Esses meninos, os menores infratores, eles são perigosos?
É mesmo? É mesmo? É. Ô, gente, dá pena, não dá não? Dá pena, não dá? Os meninos... Mas tem uns bonzinhos, não tem não? Ô, outro dia eu vi um trem desse tamanhozinho na rua, fumando. Devia ter uns 8 anos de idade. Deu vontade de pegar pelo pescoço. Acorda, menino.
Não, como que pode, gente? Povo da Caixa, todo mundo com cara de rico? E a gente tudo com cara de favelado. Os meninos tudo penteadinho. Eles passam perto de vocês assim? A festa, qual festa que é melhor, a nossa ou a deles? Na laje. Ó, que isso, né? Hã? Tem? A gente conhece os pés vermelhos, não adianta. Só falando. O Cici? É. Só fico rindo, né? Pronto aí? Oi? Quem que é esse homem, né? Nossa. Hã? Olha só, então a gente viu o primeiro caso, que são palavras de sentido o quê? Negativo, não é? Advérbios, lembra que nós tivemos uma aula de advérbios? Qualquer advérbio atrai o pronome para junto de si. Ele sempre se lembra de você. Eu não posso falar ele sempre lembra assim não, tá? Porque sempre é um advérbio de frequência. Eu já me acostumei com isso, já atrai o pronome para junto de si. Certamente lhe contarei a verdade. Certamente também é o quê? Advérbio. Coloca no plural, você vai ver que elas não vão variar, são advérbios. Advérbios atraem o pronome para junto de si. Contarei-lhe a verdade, eu já acostumei-me, sem chance. Tá? Qualquer pronome relativo e qualquer que atrai o pronome para junto de si. Foi Bruna quem me deu a bebida. É sempre assim, tá? O quem está atraindo o pronome para junto de si. A escola em que me formei, por quê que o me está aqui? Porque o que atrai o pronome para junto de si. Conjunções subordinativas. Nós não vimos ainda o período composto. Mas as conjunções subordinativas são aquelas que a gente tinha que decorar. Mas, porém, entretanto, todavia, então. Ou, ora, quer, pois. Lembra disso? Tem que lembrar. Você tem que lembrar isso, sabe por quê? Porque isso são conjunções. A gente tem que conhecer as conjunções, tá? Então, veja bem.
Se pode ir, vá. Isso aqui é feio. Mas tá certo. Esse primeiro se é uma conjunção. Conjunção condicional. O outro se é um pronome. A conjunção subordinativa atrai o pronome para junto de si. Essa frase está plenamente correta. Ele dormiu porque se lembrou de que tinha aula. Esse se não podia ser porque lembrou-se? Não, porque o porquê é uma conjunção subordinativa, explicativa. Pronomes indefinidos. Qualquer pronome indefinido atrai o pronome para junto de si. Nem tudo me é lícito. Eu não posso falar que nem tudo é me lícito, não. Tudo é um pronome indefinido. Todos se levantaram calmamente. Não posso falar todos levantaram-se, não. Porque todos é um pronome indefinido. Ele tem um ímã e atrai o pronome para junto de si. Mais casos, sempre que aparecer em mais partícula se mais gerúndio, vai ter que ser dessa forma. Em mais pronome mais gerúndio. Em se tratando de português, sou ótimo. Né? Orações optativas que indicam que desejo, que exprimem vontade. Deus te guie. Está exprimindo vontade, não tá? Aqui, ó. Atrai o pronome para junto de si. Por último, orações alternativas. As conjunções alternativas, tá? Ou, ora, quer, pois. Então veja, ou me diz a verdade, ou me deixe. O ou, olha, o ou atrai o pronome para junto de si. Eu não poderia falar o deixe-me, ou deixa-me, não. Quer um macete? Não é sempre que se tem tudo. Guarda essa frase. Todas as vezes que a prova falar assim, olha, atrativos pronominais, a colocação pronominal está correta, exceto. Você vai guardar essa frase. Não é sempre que se tem tudo, é só um macete. Para quê? O não representa quem? As palavras de sentido? Qual que é o número que está lá? 1. O sempre representando os advérbios. O que representando pronomes relativos e qualquer que. O se está representando as conjunções subordinativas e o tudo está representando quem? Pronome indefinido. Os verbos estão aqui, e tem só para dar liga. Então, quando você guarda não é sempre que se tem tudo, é só um resuminho de todos esses atrativos. Eu sei que faltam esses 3, mas esses 3 aqui é fácil de guardar. Assim que você terminar, eu quero que você abra a apostila na página 51. Vou colocar aqui, ó. Página 51.
Quando você terminar, eu quero que você abra a apostila na página 51 e faça para mim os exercícios de colocação pronominal de 1 a 5. Você já abriu a apostila? Você já terminou de anotar? Abram a apostila aí para a gente fazer os exercícios, gente. Vamos lá? Olha só, questão 1. Marque a alternativa incorreta quanto à aplicação do pronome. Vejam-no com bons olhos. Tem problema aí? Nenhum, é. A gente vai falar o quê? Vejam ele com bons olhos? Não, vejam-no. Quando os verbos terminam em M, eu coloco o quê? O no, na, nos e nas. Façam-nos agora. Não me forçaram a dizer, certo ou errado? Por quê? O não é uma partícula atrativa, né? Devemos ensinar-lhe corretamente, certo ou errado? Sem problema, verbos terminados no infinitivo pode fazer qualquer coisa. Letra D, me preocupo muito com você. Errado, porque eu começo frase com pronome oblíquo átono. Como que fala? Preocupo-me. Resposta letra D. E nunca se sabe de tudo, não atrai o pronome para junto de si, não é mesmo? Segunda questão. Em qual opção o pronome oblíquo não viola a norma padrão da língua portuguesa? Não viola é o que está certo, né? Tem que achar o certo. Eles lhe haviam contado que o Congresso é uma mamata. Tem erro aí? Por que eles haviam? Tem algum atrativo aí? Alguém manda alguma coisa aí? Não tem nenhum atrativo. Eles lhe haviam. Sem problema. O fato de ficar estranho não significa nada. Você tem que conhecer quem são os atrativos pronominais. Aí não tem nenhum atrativo para mandar o lhe mudar de lugar, não. É para achar errada, não é? Não ficaram órfãos porque deixei-as já adultas. Tá certo? Esse porquê é conjunção subordinativa. É porque as deixei.
Porque atrai para junto de si o pronome. Porque as deixei. Conjunção subordinativa. Escreve aí na sua apostila isso ao lado, que aí você guarda. Não é o porquê que está errado. O que está errado é o quê? Porque deixei-as. O porquê atrai o pronome para junto de si. É porque as deixei. Quando transferiu-se para Maceió, pronome indefinido, quando atrai o pronome para junto de si, é quando se transferiu. Havia formado-se em engenharia, mas não exercia a profissão. Por quê? A do particípio é? Não aceita ênclise. Então é o que? Havia se formado. Nem tudo perdeu-se naquela terrível noite chuvosa. Tá errado, eu quero saber por quê. Se perdeu, porque o tudo é o quê? Pronome indefinido. Então é nem tudo se perdeu. Oi? São detalhes. 3. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está empregada incorretamente. Ué. Tá certa. 3. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está empregada incorretamente. Os jornais os chamam de animais. Tá tudo certo, né? Chama alguém, não é? Não pede preposição, então chama. Nós vimos isso na última aula. O carteiro bateu a porta, entregou-me a carta e se foi. Entregou-me, tá certo. Por quê? Depois de vírgula eu uso o quê? Ênclise. E esse foi não é foi-se porque o i é conjunção, né? Aditiva. Então é esse foi. Tá certo, não é? Tudo transforma-se neste mundo. Tá certo? É indefinido. Então o que ele faz? Atrai o pronome para junto. Como é que é o certo? Tudo. Resposta letra C. Em se plantando, tudo dá. Nós vimos isso, não é? Em mais si, mais NDO. Tudo certo. 4. Assinale a alternativa correta. Enquanto espera-se o jogo, bebe-se algo. Enquanto. Advérbio de tempo. É enquanto se espera. Todos têm enganado-se quando se referem a isso. A do particípio é? Todos têm se enganado. É para eu achar a certa? Eu poder me irritar se isso acontecesse. Tá certo, é futuro, não é? Eu poder me irritar. Tá tudo certo, é futuro. O que é que está errado na letra D? Quem segue, segue alguém. Ninguém atrai o pronome para junto de si. Ninguém o estava seguindo. Cinco. É para achar correta. Telefonarei-te amanhã à noite. É futuro. Telefonar-te-ei. Mesóclise. Você não precisa saber falar, você tem que saber só que futuro é mesóclise. Tem que ter um trem no meio lá. Não pode telefonarei-te, não. Me chame amanhã às 6 da manhã.
Certo ou errado? Essa palhaçada aí que esse Mi tá fazendo aí. É o quê? Quem colocou esse Mi aí? Eu posso começar com Mi? Eu posso começar com Li? Posso começar com Ti? Então é o quê? Como é que eu falo? Xan? Isso. Resposta. As duas estão erradas. Letra D de dado. Vai cair na sua prova? Qual frase que eu tenho que guardar dos atrativos pronominais? Não é sempre que se tem tudo. Então vamos lembrar sem olhar para cá. O não representa quem? Palavras de sentido? E o sempre? Advérbios. E o quê? Pronomes relativos e qualquer que. E o se? Conjunções subordinativas. E o tudo? Olha que humilha... Olha isso, velho. O povo me humilhou agora ali, ó. Esse salário comigo que assiste 4 aulas de português direto é pior do que o plantão de 12 horas. Ô, gente, eu esqueci de pegar o endereço lá. É só você digitar no site assim, olha. Orville Carneiro, Unidade Pampulha, Belo Horizonte. Lá tem o endereço, você manda a sua redação para esse endereço, tá? Aos cuidados da professora Carol. Então vamos discutir o tema da próxima redação para você desanuviar antes da gente começar verbos. Como que a gente vai fazer se a gente falar, se cair uma redação sobre as práticas de tortura? Elas ainda existem? Não estou falando no sistema prisional só, não. Estou falando em qualquer lugar. Pode ser psicológico, pode ser em casa, pode ser em qualquer lugar. Qual é a primeira palavra que vem à sua cabeça quando a gente fala de tortura? Oi?
Nós vamos falar um pouco de tortura e vamos falar um pouco da Comissão da Verdade. A gente pode começar uma redação dessa assim, ó. Um tema muito discutido recentemente, em decorrência da criação da Comissão da Verdade, é a tortura. Não é? Ponto. Antigamente, era um elemento que se usava para confissões, para que prisioneiros confessassem seus crimes. Mas é uma medida que viola os direitos humanos. Por exemplo, num tema desse como tortura, o que nós temos de falar? Bom, a primeira coisa é a violação dos direitos, né? Uma pessoa sob forma de tortura, ela confessa qualquer coisa, não confessa não? Dependendo do nível de tortura, né? O que é isso? Na época de Hitler, eles abriam as pessoas vivas. Sem anestesia. Holocausto. Oi? Não, ele é a favor do Hitler? Não perderam nada. Olha só. Agressão, pode? Você cuidado, hein? Porque se cair um negócio desse na sua prova, se você se voltar 1 milímetro a favor, você não passa na prova não, tá? Da tortura. Bom, violação de direitos humanos. Por que esse tema é um tema que pode muito bem, ele pode ser o tema da sua redação? Por quê? Porque recentemente foi instaurado pelo governo a Comissão da Verdade. O que é essa Comissão da Verdade? A Comissão da Verdade tem por objetivo apurar os crimes cometidos, os crimes de tortura, cometidos na ditadura militar. Então, o que acontece? Essa Comissão da Verdade, ela trabalha com o seguinte quesito. Ela busca as pessoas que sofreram agressões na ditadura militar, tá? E faz o quê? Ela vai trazer. É uma forma de achar quem trabalhou com tortura, quem puniu. Então, o que acontece? Essa Comissão da Verdade, ela veio com esse intuito de apurar quem sofreu as agressões de tortura. Quem tem a apostila minha aí? Alguém está com ela aí? Aquela minha apostila? Me empresta ela aí. Eu quero falar um pouco mais disso, porque eu acho que esse tema que vai cair na sua prova. Quer ver? Então vamos ver quem que é essa Comissão da Verdade. Contextualização. A Comissão Nacional da Verdade foi criada em 2012. Então vamos colocar as observações da Comissão Nacional da Verdade. Vou colocar aqui CNV, mas você não pode usar a sigla não. Tá? Criação. Criada em 2012. E tem por objetivo elucidar os crimes cometidos pelo Estado brasileiro entre 1946 e 1988. Entretanto, o foco da comissão são as violações Está aqui, ó, CNV, Comissão Nacional da Verdade. Violações aos direitos humanos ocorridos
durante a ditadura militar. Que se iniciou quando? 1964. Então, se cair um tema tortura ou se cair para você falar sobre a Comissão Nacional da Verdade, isso aí é a cara da sua banca, hein? Sua banca gosta desses temas assim, para você se posicionar em relação a isso, né? Outra coisa, qual é a tese que eu posso utilizar? Tese. O tema ganha importância porque o Brasil destoa dos outros países da América Latina que também viveram ditaduras. Mas instauraram suas comissões tão logo ocorreu o fim dos regimes autoritários. Aqui o fim do regime autoritário foi com diretas já. Vocês têm aula de atualidades, né? Não? A Comissão da Verdade encontrou muita resistência de setores mais conservadores da sociedade brasileira. Então, a demora que ocorreu aqui no país demorou a se criar uma Comissão da Verdade aqui, tá? Porque os setores mais conservadores da sociedade brasileira, como as Forças Armadas, eles eram contra a criação dessa Comissão Nacional da Verdade. Porque o que acontece? No período da ditadura militar, muitas pessoas recebiam ordens para ir lá e torturar alguém. Então, o torturador, o que eles falam? Muita gente fala. O torturador era um cara que cumpria a ordem. Caso contrário, ele seria mandado embora. Então, muitas pessoas das Forças Armadas são contra essa Comissão Nacional da Verdade porque o torturador estava apenas seguindo uma ordem, entendeu? Porque naquela época podia torturar. Hoje, se alguém tortura, o que acontece? Cadeia. Né? Bom, argumentos favoráveis. A criação da comissão em sua atual é imprescindível ao se considerar o passado antidemocrático do país. A gente não podia nem ouvir música sem que o governo aprovasse. Sabia disso, né? E tem gente que é doido para a ditadura voltar. Com toque de... Eu queria ver você fazer churrasco na laje. Queria ver. A CNV é positiva porque ainda existem cerca de 500 desaparecidos. Políticos no Brasil. Eu conheço caso de professor, uma professora deu aula para mim na UFMG. Aí ela falou assim, na próxima aula eu vou trazer uma amiga minha que foi presa política, que sofreu na ditadura militar. Ô, Ney, na hora que a mulher entrou na sala, a gente já ficou assim. Só que a minha professora falou assim, ela não quis receber a indenização do governo. Porque ela falou que o governo não vai comprar a dignidade dela. Não vai fazer ela calar a boca. Essa mulher, ela dá aula na PUC, aqui de Belo Horizonte. Eu estudava na UFMG. Ela entrou de muleta, magrinha, uns 60 e tantos anos, ou 70, sei lá. Sentou. Mal consegue andar. Ela foi presa porque ela estava dando aula e defendendo que o país devia ter uma democracia. E na época ficavam policiais de plantão nas salas de aula, ou então era tudo filmado. Ela foi presa e levada para a prisão. Eu preciso falar o que aconteceu com ela lá? Ela praticamente perdeu a mobilidade das pernas de tanto apanhar. Sem contar que ela foi estuprada. Você não acha isso muito, não, né? Então, o que acontece?
Não é novela, não. Vocês têm que ter consciência do país que a gente vivia e vocês têm que ter consciência do que você vai escrever. Então, olha só. Alguns foram encontrados. Mas aí, eu tenho 500 desaparecidos. O que eu estou querendo dizer a vocês é que tinha gente que saía à rua e comentava alguma coisa com um amigo assim, independente da doideira do policial, ia preso. E nunca mais a mãe viu o filho na vida. Ele morria lá na cadeia, era jogado em vala. Aí tem gente que defende a volta da ditadura, defende para você ver se você vai passar nessa prova. Tá? E suas famílias têm o direito à informação sobre as circunstâncias em que os crimes aconteceram e a localização dos restos mortais. O exame dos abusos cometidos durante a ditadura militar tem a função de coibir novas violações dos direitos humanos. Tem um vídeo que rola na internet que é muito bacana. Eu não sei como é que chama esse vídeo. Os filhos de quem foi preso na ditadura militar. Os filhos de quem morreu na ditadura militar. Digita isso no YouTube depois. Filhos de quem morreu na ditadura militar. O vídeo é muito bacana. Os filhos já crescidos falando o que eles viveram, como que foi a falta dos pais na vida e tal. A atuação da Comissão Nacional da Verdade pode suscitar o debate sobre a eficiência do uso de torturas, algo proibido pela Constituição de 88. É proibido tortura. Mas não completamente extinta no Brasil. É extinta no Brasil? É proibido quer dizer que não existe tortura mais no Brasil. As propostas da Comissão Nacional da Verdade fortalecem a democracia e neutralizam outras possibilidades de regimes autoritários no país. Ó, já pensou se tiver possibilidade de regime autoritário no país? Eu morri de medo durante as manifestações de decretar estado de sítio. Que é o que aí o exército toma conta do governo. Mas é para ficar. Mas é para ficar. É para ficar mesmo. Porque agora, por exemplo, vai ter essas manifestações no meio do ano aí. Galera tá falando que não vai ter Copa. Esse povo vai para as ruas. E aí... O que vai acontecer? Ô, gente, quando o exército sai às ruas, pode correr para dentro de casa. Porque eles saem com ordem de contenção mesmo. Entendeu? Argumentos contrários, que eu acho que a gente não deve trabalhar, mas só para você saber. Oi. A instauração da Comissão Nacional da Verdade representa um revanchismo contra as Forças Armadas. As Forças Armadas falam isso. Eu não acho que seja revanche. Eu acho que a pessoa tem direito de saber onde os filhos estão, que houve tortura mesmo e que não foi certo, tá? Muitos integrantes da comissão são ex-combatentes da ditadura. É verdade. E aí as Forças Armadas falam que isso faz com que a Comissão Nacional da Verdade seja parcial. Ou seja, ela se volta para os direitos de quem foi torturado. Nada mais justo. A comissão investiga apenas os crimes cometidos pelos agentes da ditadura. Deveriam ser investigados outros. A comissão não examina os crimes cometidos por militantes de esquerda que combatiam o regime, assaltos a bancos e sequestros de diplomatas, etc. A Dilma foi uma delas. A comissão nacional... E vocês estão achando que os blackbusters de atualmente que são arruaceiros, né? A Comissão Nacional de Verdade divide os brasileiros e traz à tona um passado que ambos lados não deviam ressuscitar. Uma vez que o contexto das décadas de 60 e 70 é muito diferente do atual. Eu não gosto de nenhum desses. Propostas de intervenção. Soluções para o problema. Proibições de que locais públicos levem nomes de agentes do crime. Do crime não, do regime. Quem atuou no regime na ditadura militar que não tem o nome
em praças, em viadutos, etc. Tá? Lá em Vitória, bicho, eu estava comentando, meu irmão mora em Vitória. Aí, eu esqueci o nome do cara, não sei se é Mengele, sei lá. Aí eu estava conversando com o irmão do meu irmão na sacada do prédio deles, o amigo do meu irmão na sacada do prédio deles. Aí ele falou assim, Meniguele, uma coisa assim, que chama aquela avenida. Eu falei assim, mas isso não é o nome de um psicopata daqui? Não é tortura não. Eu não sei se é esse nome. Ele falou na hora, eu lembrei, porque eu estudo psicopatia, né? Um psicopata aqui em Vitória que estuprou e matou uma menina de 11 anos. E descobriram e tal. Ele falou assim, Eu falei, mas como que a avenida tem o nome desse cara? Aí falou assim, não é o nome dele não, é o nome do pai dele, a avenida. Mas lembra o psicopata. Dá raiva ou não dá? Uai. Transformação de antigos centros de tortura em centros de memória sobre violência do Estado em tempos da ditadura. Atuação mais firme da Comissão Nacional de Verdade, que não tem poder de investigar e punir os agentes da repressão e torturadores. E revisão da lei de anistia. Mas a gente não precisa se preocupar com isso, não. Quero só falar de mais uma coisa. Olha só. Tem uns lugares... eu não sei se vocês estão por dentro. Aqui em Belo Horizonte tem um lugar que chama Luiz Estrela, que eles tombaram. O povo invadiu lá um lugar que era um hospital psiquiátrico. Aí uma galera de artistas, eles foram até o local. Era um hospital psiquiátrico que estava fechado há mais de 30 anos. Invadiram e transformaram o lugar num projeto que chama Projeto Luiz Estrela. E aí, o negócio está funcionando, a prefeitura, depois de brigar, liberou o alvará e tem festas lá e tal, enfim, coisas de artistas, tem professores e tal. Aí o que acontece? Esse hospital psiquiátrico, ele é da época da ditadura, aí ele estava fechado e o povo resolveu invadir porque era um patrimônio da população que estava fechado. Quem foi Luiz Estrela? Era um cara que vivia pelas ruas de Belo Horizonte recitando poemas. Aí o que acontece? Ele foi morto. Então eles colocaram o nome desse lugar de Luiz Estrela. Aí, umas pessoas que estavam lá nesse hospital psiquiátrico, das pessoas que foram lá invadir, nem invadir para morar, não, invadir para criar um centro cultural, eles acharam documentos da época da ditadura lá, que comprovam torturas que faziam com pessoas que eram trancafiadas nesses hospitais psiquiátricos. Eles falaram que é de dar pena nas alas psiquiátricas, nas celas, assim, desenhos que tem, que são altamente... Você olha e fica pensando que a pessoa sofreu. Antigamente, por exemplo, se eu não quisesse casar aos 18 anos, ou nem, para onde que minha mãe me mandava? Hospital psiquiátrico. Mulher que separava do marido... essa mulher está doida. Nós vamos mandar para o hospital. Queria separar, vamos mandar para o hospital psiquiátrico. Por qualquer coisa, a pessoa ia para o hospital psiquiátrico. Síndrome de Down, a pessoa ia para o hospital psiquiátrico. Você imagina o que não aconteceu nesses lugares também? Choque para cima, né? Alguém sofreu muito. Anotou? Vamos começar com verbos, então. Para terça que vem, se você não fez nenhuma, você já está o quê? Atrasado, né? Ela vai ficar pronta essa semana. A apostila? Não sei, eu vou terminar hoje e a gráfica deve rodar. Acho que essa semana fica pronta. Eu vou trazer. Vai ter aula, carnaval?
gente, tem alguma coisa, por exemplo, o que é que o detento pode fazer na cadeia? Isso é até bom a gente discutir, porque pode ser termo de redação. Além de... Tem alguma atividade? Além do trabalho, assim? É? Yoga? Nada. Tem mais é que, tem mais é que trabalhar. Família de preso o quê? Olha só. Verbos. Volte para cá. Verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômenos da natureza. Então veja bem. Quando eu falo Júlio está em Roma, é ação ou estado? É estado de espírito, Júlio está em Roma? É o quê? É uma ação. Mas e se eu falo que Júlio está feliz? Agora é um estado, né? Um estado de espírito. E quando eu falo está chovendo hoje, o que é isso? Fenômeno da natureza. Então a primeira coisa que a gente tem de ter em mente é que os verbos eles podem representar ação, estado ou fenômeno da natureza. Vamos começar com algumas informações acerca dos verbos.
Né não, Chuchu? Oi? É. Paula 7? Conheço, já foi bom. Oi? Feliz, né? Né não, nem? Corda. Abelha, hoje a abelha tá caída, não tá? Sério, abelha? É, ué. Tá virando um rapazinho? Voluntária? Qual religião que é? É, pô, eu não tô aqui hoje à noite, não, né? É. Pode, eu acho que pode. Olha só, vamos lá? Verbos regulares. Sua banca pergunta. Em todas as alternativas encontram-se verbos regulares, exceto. Quem são os verbos regulares? São aqueles que mantêm o mesmo radical em suas conjugações. Então, se a banca perguntar quem são os verbos regulares, é só você conjugar. Exemplo. Eu canto, tu cantas, ele, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. O radical é mantido em todas as conjugações, não é? Esse verbo, então, é um verbo todo arrumadinho, todo certinho. Ele é um verbo regular. Não, um celular que toca imitando cachorro apanhando. Chama o quê? Tortura. A outra coisa, não é só para você que eu vou fazer essa pergunta não, mas para todos. Qual é a dificuldade de vocês em manter o celular no silencioso durante a aula? Mas não pode, tem que deixar no silencioso. Mas não é você só não, todo mundo. Não foi com você, eu tô falando não é só com você que eu tô falando, eu tô falando com todas as pessoas. Olha só, verbos irregulares são aqueles que não mantêm o mesmo radical em suas conjugações. Então,
Olha a diferença. Um verbo regular, o radical é mantido em todas as conjugações. Já o verbo irregular, poder. O verbo poder, por exemplo, como é que eu começo a conjugar esse verbo? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. O radical é o mesmo em todas as conjugações? Houve uma alteração entre posse e o restante, não houve? Esse verbo, então, é um verbo regular? Ele é certinho? Ele é um verbo irregular. Ainda temos mais. Oi? Bruno Trindade. Tem mais alguma carteirinha sobrando? Não? Ah, você é sócio educativo, né? Quem o menor infrator que tem lá, mais novo? Tô perguntando de curiosidade. Assim. A faixa etária. É de 14 a 18? O que ele fez de 14?
Tem menino de 14 anos que mata, assim? Sério? Mas eles respeitam vocês? Ah, tá. Legal isso. Oh, é legal isso, é. Acaba criando um vínculo com os meninos entendendo o outro lado também, né? Porque tem muita falta de muita coisa na vida deles, né? Não sei o que seria da gente se a gente não tivesse o que a gente teve, sim, de apoio. Lógico que tem muita gente que sobressai, mas é difícil. Olha só. Os verbos anômalos. É só você se lembrar de anormalidade. Olha o quanto isso é anormal, né? Eu sou, tu és, ele é. Muda muito, não muda? É anormal. Nós somos, vós sois, eles são. Os verbos anômalos são os verbos ser e ir. Então, regular é que mantém o mesmo radical. Irregular não mantém o mesmo radical. Anômalos, anormais, são os verbos ser e. Eu vou, tu vais, ele vai, nós iremos, vós ireis, eles irão. Muda muito. Agora, existem os verbos defectivos, que não podem ser conjugados em todas as pessoas do discurso. Por exemplo, eu fedo. Existe eu fedo, nem? Ah, se eu não usar desodorante, eu fedo. Você é doido, nem? Não existe isso, não. Qual que é o certo? Eu vou ter que usar um verbo, não é? Para auxiliar. Eu estou fedendo. Agora, eu fedo, eu coloro também. Por mais tranquilo que pareça, eu coloro não posso. Eu estou... Qual que é a sua profissão? Ah, eu demolo prédios. Tem dó. Latir. Eu lato alto. Que isso, nem? Cachorro não conjuga verbo, não. Então, tem alguns verbos que são defectivos. Latir, feder, colorir, demolir. Como que eu vou saber quais são, professora? Lendo na apostila e na internet. Porque tem vários. Tanto é que tem umas curiosidades assim, olha. Eu rio alto. Tá certo. De qual verbo? Muito bem. Tem eu sorrio, eu rio. Eu rio, tu ris, ele ri. Eu rio e está certíssimo. Eu rio. Ó, o verbo aderir. Eu adiro a campanhas. Ué. Eu sorrio, ó. Não é regular, não, é irregular. Mas também não é o quê? Defectivo. Pode ser conjugado. Está certo, está certo, está certo. Então, para casa, além da redação, o que eu quero? Que você pesquise sobre os verbos defectivos. Eu quero que você leia sobre quem são os verbos defectivos. Só dá uma lida, entendeu? Tem uns que a gente acha que são defectivos e que, na verdade, não são defectivos. Tá? Oi? Tem na apostila, você pode estar no Google.